A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos e amigos em todo lugar. Que Jesus Cristo abençoe a todos os cristãos do Brasil e do mundo. Que o Senhor derrame a sua graça e que você tenha alcance graça diante de Deus. Alcance a graça diante da sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, que encontra-se em todo lugar do universo. E para você que não é cristão ainda, o Senhor Jesus tem um plano todo especial para você. Este plano é o plano da salvação. Todo homem está diante de Deus, todo homem que não recebeu ainda o plano está destituído, porque antes seus pais, podemos dizer, como Adão e Eva, os pais originários, o inerente, perderam a comunhão. E por ele ter perdido a comunhão, você nasceu, você é descendente de Adão e Eva. Então logo há uma culpa, há uma condenação sobre todo aquele que nasce depois de Adão e Eva. Há uma maldição. E esta maldição, este pecado, este afastamento, esta cédula que está contra você só é quebrada quando você reconhece o estado em que você se encontra pecaminoso. Há o pecado originário em você, tá? Que deve-se, ser perdoado por meio do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento. Mas o sangue tem que ser puro. O sacrifício também tem que ser puro. Então o homem por si só não consegue. Por mais que ele se ofereça, ele não tem como alcançar de novo a salvação. Somente por meio do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Deus, o próprio Deus que bateu o martelo, que sentenciou, ele mesmo sai de trás do balcão, abraça este réu e diz assim: deixe que eu vou morrer por você. E foi o que ele fez. Ele foi lá, ele pagou a si próprio. Ele pagou, ele se ofereceu, ele veio enviado aqui por Deus, nasceu pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, cresceu, operou, fez milagre, maravilha, e ele mesmo se doou para que você pudesse de novo entrar no jardim de Deus, tendo garantias, as garantias, primeiro, da comunhão com Deus. A pior condenação do homem, o pior sofrimento na vida do homem, não é ele não possuir bens materiais, não é o homem não possuir famílias. Eu falo homem é natureza humana, não é o homem, ter carregado no seu corpo em doenças e enfermidades. A pior condenação do homem não é ter o carinho no lar. A pior condenação do homem não é ter a fome, ter sede, não ter roupa para vestir, não ter um teto para morar. A pior condenação na vida de um homem também
não é ser lançado no inferno. A pior condenação na vida do homem é ter o afastamento do seu Pai, do seu Criador. Nada vale mais. Você pode ser o inverso, ganhar essas coisas, superar todas essas coisas, vencer todas elas. Mas sem a presença do Pai, o Criador, nada tem sentido. É como comer uma comida maravilhosa em um restaurante famoso. Como estar com a sua família reunida em um restaurante, ter tudo aquilo que conforta o seu corpo, para você contar vantagem no outro dia. Mas a comida que você comeu, você não sentiu no seu paladar. O que adianta? O que adianta o homem ter tudo, mas não ter o Criador, a presença de Jesus ao seu lado? Por isso que ele, sabendo, ele estabeleceu este plano, esse decreto. Isso é um decreto, porque a lei não havia esta oportunidade, mas ele deu um decreto. Esse decreto é para que todo aquele que receber a Jesus Cristo, por meio do seu Filho Jesus Cristo, entre-se dentro desta lei, deste reino maravilhoso, que é a cidade celestial, o jardim de Deus, com garantias maravilhosas, segurança, paz, saúde, bondade, longanimidade, amor, temperança, os gozos da alma. O homem pode morar numa casa de taipa, ou de pau a pique, como fala aqui em São Paulo. Ele pode ter apenas um tamborete, um prato e uma colher. Nas despesas dele só pode ter ali uma fubá ou um pouquinho de batata para cozinhar. E fritar ovos. A coisa mais simples da face da terra. Ou ter apenas ovos com farinha. Mas ele tendo a presença do Espírito Santo de Deus na sua alma, é tudo que ele tem. Ele é o homem mais feliz da terra. Ele pode não possuir nada, mas se ele ter a presença de Jesus, meu amigo, observe a vida desse homem. Este homem, esta mulher, é muito feliz. É muito feliz. É muito, 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 muito feliz. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Glória a Deus. Nem se detém, nem se mantém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore. Deixa eu pôr aqui na NVI, para você ficar mais confortável. Pois será como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no seu tempo certo, das suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. É aquele que não tem a presença do Criador, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, da Trindade, do Deus Trino. Pois eles são como palha que o vento leva. Triste, 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 triste. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe. Que neste dia, nesta manhã, o Espírito Santo alcance o seu coração, a sua alma e possa. Por que possa? Porque tem que haver a sua decisão. Você diz assim, se eu morrer lá, ele sabe quando eu vou. Não, não. Quem deve saber é você. Porque a escolha está diante de você. Se hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E entrarei e cearei com ele. Que é cear? É comungar. É estar entranhado. É fazer uma festa entre você e ele. Oh, glória! E ele comigo. Você já tem noção disso? O rei sair do trono para ir na sua casa, bater na sua porta. A sua casa pode ser a mais humilde do bairro. Você pode morar de aluguel. Mas você é amigo do rei. Você é o homem mais feliz da terra. E quão confiante você anda. E quão sucesso você alcança. É impossível a presença aonde você pôr a mão, as coisas não prosperar. Portas abrirão. Saúde haverá de todos os âmbitos. Familiar, emocional, físico, profissional. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Meu amigo, não morra, não sofra mais, não sofra mais. Jesus está te chamando esta manhã, querido. O Espírito Santo disse, filho, vem. Filho, filha, vem. Se você quiser que a presença dele entre agora na sua mente, no seu coração, na sua vida e possa habitar na sua vida, no seu lar, diga comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, torna-me a dar a alegria da salvação, aquela felicidade que eu tinha outrora, que Satanás me roubou. Torna-me a dar a alegria da salvação. Perdoa o pecado dos meus pais. Meus pais pecaram contra o Senhor. Somente a ti eu devo adoração, Jesus Cristo. Eu confesso que eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Eu careço do Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor, Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia. E que Jesus, o Senhor, está reinando com Deus Pai. Amém. Me recebe no seu reino. Faz de mim uma nova criatura, pois quem está em ti é nova criatura, é nova criação. Eu aceito. Querido, querida, a paz do Senhor. Jesus te abençoe. Ótima semana. Queridos amigos, novos cristãos, e para você que é cristão, já era cristão e nunca teve discipulado,
temos aplicado aqui diariamente, a semana inteira, mesmo na nossa correria, parado um tempo para juntos adorar Jesus e aprendendo da sua santa gloriosa palavra no treinamento discipulado para novos cristãos. Vocês devem, com certeza, ter ouvido esses temas, alguns temas, como batismo em águas, quem é Jesus, Jesus Cristo, a matéria cristologia, a matéria pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, sobre pecado, o que é pecado, o que é a salvação, e tantos outros temas de suma importância para o seu elevo espiritual, se saber andar dentro do reino de Deus, porque você agora é uma nova criatura, é uma nova criação. Você está agora vivendo uma nova vida, tudo é novo. Outra coisa, você não é mais uma palha, você agora não é mais um qualquer. Você não é apenas uma criatura, mas sim agora você é uma nova criação e com Deus. Você está dentro do jardim de Deus. Sobre você existem garantias. Você agora é membro do corpo de Cristo. Você, com mais um, mais dois, você torna-se a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não tem limites. Ela tem poderes. Poderes está sobre a igreja. Ok? Você não é qualquer. Você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Você tem noção disso aí, não? O que é ser filho de Deus? Filho de Deus. As pessoas dizem assim, todos nós somos filhos. Não, todos não são filhos de Deus. É apenas aquele que entrou no plano. Aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Aí você é filho. E quem é filho tem liberdade. Aí o apóstolo Paulo escreveu por meio do Espírito Santo. Ele escreveu do Espírito Santo assim: aonde o Espírito Santo mora, há liberdade. Porque antes, outrora, nós achávamos que nós éramos libertos. Nós podíamos fazer o que a gente queria. Era ou não era? Mas não, nós éramos escravos, cegos, nus, mudos e surdos. Nós éramos guiados por outros cegos. Estavam indo a passos largos para dentro do lago de fogo da condenação eterna. Mas o Espírito Santo usou alguém para vos transmitir a boa mensagem, a boa notícia de salvação, e trouxe para um lugar seguro. Tirou das trevas, como o Espírito Santo falou por meio de Pedro, e trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora você é sacerdócio. O que é isso? Você agora é sacerdócio real. Através de você, pessoas entram dentro do reino de Deus. Se tornou-se uma portinha do reino. Jesus, ele é a porta, mas nós somos portinhas do reino. Através de nós, almas entram dentro do reino de Deus. Porque você recebeu, vocês receberam, nós recebemos, a igreja recebeu o poder de ser dispenseiro da cozinha de Deus, dos mistérios de Deus. Você é dispenseiro. Você é embaixador do reino. Você tem grande autoridade. Já falei outra hora aqui sobre um vídeo. Tem um vídeo aqui, está no Instagram. Você é muito famoso no céu. Você cristão que trabalha no reino de Deus, você é muito famoso lá no céu. Você pode não ser aqui. Ok? Quem que faz isso? Jesus. Alguém pode dizer, tá achando isso. Meu querido, cuidado para o diabo não enganar você.
Cuidado, que ele usa a própria palavra para enganar você. Cuidado. Nós somos famosos no céu e no inferno. No céu, porque o céu nos deseja, o inferno nos odeia. Como você é conhecido no céu e no inferno? Como você é visto lá? Glória a Jesus. Seja rico no céu e pobre na terra. Porque na terra, pobre, estou falando de não ter as coisas, de viver por elas. Mas o Senhor nos faz também rico na terra. Fisicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, em todas as coisas. Mas não, essas coisas não devem nos guiar. Quem nos guia é o Espírito. Aquele que nasce de Deus. Aquele que nasce de Deus é como o vento, que o Espírito leva para onde quer. O Espírito de Deus. Amém. Vamos dar continuação. Iremos hoje, queridos, falar sobre batismo em águas. Ou melhor, a ceia do Senhor. Mateus, rapidamente, o capítulo 26 em diante. Alguém pode dizer, por que seus vídeos são tão compridos? Bom, eles são aulas completas, mas introdutoriamente, o Espírito Santo é que nos guia. E eu queria passar o dia todinho aqui, fazia um vídeo, mas nós temos ocupações também diárias, né? Mas a primeira é adorar o Espírito Santo, adorar Jesus, adorar a Deus. Depois as minhas coisas. Primeiro as coisas do Senhor, depois as minhas coisas. Amém? As primícias é dele. E se eu começar com ele, tudo dará certo para a glória do seu nome. Queridos, Mateus 26 a 29, vai falar da ceia do Senhor. Tá bom? Iremos ler para dar introdução assim na ceia do Senhor. Ok? Para os novos cristãos e também para você que nunca teve este discipulado. Vamos lá. Vou pôr na Bíblia João Ferreira de Almeida para você acompanhar na sua Bíblia aí, né? Diz assim, queridos, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. 1 Coríntios 11, acompanha aí. 1 Coríntios 11 é o texto que lemos oficialmente nos cultos de ceia, que é um dos cultos mais importantes, tá? Um dos cultos mais importantes da Igreja de Jesus. É fazendo memória, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por meio dessa morte, nos abriu, né, a porta da salvação, a porta da graça. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Queridos,
É a segunda e a última ordenança deixada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja na véspera de sua morte expiatória. Quando participava assim da última ceia, né? Há texto referente que iniciamos Mateus 26 a 30, como rito distintivo da adoração cristã. Consiste na participação solene do pão e vinho, os quais, sendo apresentados ao Pai Deus, em memória do sacrifício inigualável de Jesus Cristo. Vejamos a seguir os pontos-chave dessa ordenança que é a ceia do Senhor. Comemoração. Olha só, no dia 4 de junho, o povo americano do norte, ele recorda de maneira especial o evento que o fez um povo livre, tá? Já em Êxodo 12, 14, depois 25 a 27, o povo judeu recorda o grande livramento concedido por Deus de forma milagrosa, né, a eles no Egito. Deus libertou Israel do Egito. Então eles comemoram isso aí. Também cada vez que os cristãos se congregam, queridos, para celebrar a ceia do Senhor, eles estão comemorando um dia muito especial, que também é da sua libertação, tá? Esse dia lembra quando fomos arrancados com o poder das mãos de Satanás, tá? Então nós congregamos para celebrar a ceia do Senhor, comer o pão e o vinho, né? Tá certo? A ceia do Senhor estão de sua vida para a libertação do pecado e para a salvação de cada um de nós, conforme lemos aí nos textos iniciais. Agora, o objetivo da ceia do Senhor, querido, é mostrar ao novo discípulo todo o significado da ceia do Senhor e sua importância para a nossa vida espiritual. Tá? O Senhor Jesus instituiu essas ordenanças a serem observadas, né, para a sua igreja, a igreja de Jesus, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. O batismo que deve ser observado uma só vez, sendo o sinal de início da vida cristã. A outra ordenança é a ceia do Senhor, ordenança que deve ser observada em toda a vida do crente, como sinal de sua comunhão contínua com Jesus. Esse Deus mandamento, batismo e fazer memória dele. Aquele que crê e for batizado será salvo. Está entranhado, está ligado, conectado uma coisa na outra. Crê e for batizado. O crê e o batismo. Depois fazer memória do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição. Tá? A ceia do Senhor, querido, aponta para uma refeição de comunhão na presença de Deus no futuro. É sobre esse momento que o Senhor Jesus está falando quando disse: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo com vocês no reino de meu Pai. Será um momento de grande alegria, querido, de temor, de reverência diante da presença do Senhor. Em Apocalipse, querido, aqui ó, Apocalipse 19, 9, vamos ver lá. Apocalipse 19, 9. Ou melhor, 19. É isso mesmo? Deixa eu ver direitinho. Isso mesmo, 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. O apóstolo João também fala sobre este momento como um momento de grande alegria. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro é aquele que foi morto e reviveu, né? E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Devemos, queridos, neste momento, ter plena certeza da presença do Senhor em nosso meio, pois a ceia do Senhor reflete o propósito, querido, mostrado desde Gênesis ao Apocalipse, que é trazer seu povo a entender um pouco mais do significado da ceia do Senhor, de todo o seu simbolismo e sobre a questão da presença de Cristo nos elementos, como no pão e no vinho. É apenas simbólica e não literal no pão e no cálice. Há então, querido, a presença simbólica de Jesus nos elementos, pão e cálice, e também espiritual em nosso meio e nos abençoa espiritualmente nesta cerimônia. Agora, significado presentes, querido, na ceia do Senhor. A morte de Cristo. Nela está, querido, nessa ceia está presente um simbolismo da morte do Senhor, de uma forma sacrificial. Ele se pôs no nosso lugar, né? Quando partido o pão, simboliza o seu corpo. E quando bebido o cálice, simboliza o seu sangue derramado por nós. Este é o motivo que, ao participar da ceia do Senhor, nós também estamos proclamando a morte dele, né? Proclamando a morte dele por nós, bem como a sua ressurreição e volta. Tá? Conforme 1 Coríntios 11, 26. Ele diz lá, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Agora, tais benefícios, queridos, são apenas para aqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus. Uma pessoa que não creu, não batizou-se em águas, né? Não deve estar participando dessa ceia. É somente quem creu e foi batizado. Ok? Agora, a ceia também, querido, ela tem também um elemento espiritual. Alimento e refrigério espiritual concedido por Jesus à nossa alma quando participamos da ceia do Senhor. Podemos entender isso pelas suas palavras, né? A palavra de Jesus em João 6,53. No Evangelho de João 6,53. Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que se não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Isso, querido, está simbolizado e pode ser experimentado na ceia do Senhor. Agora, a unidade dos cristãos, falando sobre a unidade, sobre a sua união. Em 1 Coríntios 10, e o versículo 17, nos diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Como já falei,
ninguém em particular diz eu sou igreja, mas eu sou membro. Mas unido a mais um e mais dois, torna-se igreja, torna-se o pão, torna-se o corpo do Senhor Jesus. Então, quando participamos da ceia do Senhor, há um sinal nítido da unidade entre os cristãos. Ali está o corpo do Senhor. Ok? Jesus afirma seu amor por mim e por você. O fato de participarmos da ceia do Senhor, querido, quer dizer que somos amados por Ele. Pois só podemos participar deste momento pela obra que Ele fez por nós. Ok? Conforme Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, destituídos, fora. Olha só. Ele foi que deu o pontapé inicial na salvação. Foi ele. A salvação começou nele. E nós o amamos porque ele nos amou. Ou seja, esse amar foi porque, a partir do momento que você recebe o plano dele, ele pôs dentro de você o seu Espírito Santo. E nasce-lhe o amor. Então você ama porque ele te amou. Ele nos amou. Ele afirma, querido, que todas as bênçãos da salvação são para mim e que eu amo. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Quem pode? Existe uma questão que paira na mente de muitos cristãos. Que pode participar da ceia do Senhor. Quem é que pode participar? Pode ser antes do batismo ou não? Bom, pela palavra do Senhor, a ceia do Senhor deve ser ministrada apenas aos que creem verdadeiramente em Cristo, que demonstraram o verdadeiro sinal da conversão e permanência na fé cristã. Devem ser batizados, pois o batismo é um sinal externo do início da vida cristã. Tá? Então não podemos deixar de esquecer que deve sempre haver o autoexame, tá? Nós temos que sim nos examinar, de participar da ceia do Senhor. Conforme lemos 1 Coríntios 11, 27 a 29. Por isso o homem examine-se a si mesmo, né? Coma desse pão e beba desse cálice, né? Devemos refletir nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos. Mateus 5, 23 a 24. Vamos ver o que diz. Mateus 5, 23 a 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Não adianta você querer orar ao Senhor. Senhor, eu menti contra aquele irmão. Eu ofendi aquele irmão. Me perdoa. Jesus não vai perdoar. Primeiro você deve ir até a ele. Por isso que o cristão, ele não anda tropeçando. Se o momento de ira você pecou, volta no mesmo momento lá. Não deixa a raiz de amargura nascer, querido. Não deixa para amanhã. Não se põe um sol sobre a vossa ira. A ira, ela é um mandamento. Ire-se, mas não peque. Mas se pecar, tem um advogado para com o Pai. Vai lá e pede perdão e marcha. Anda. Tá bom? Eu vou pecar, depois eu peço perdão. Isso aí é premeditação. Esse é um pecado com muita gravidade. Você sabe. Até a nossa Constituição, ela
ela agrava muito a questão do estudo do crime. Então, querido, não estude o crime para cometer o pecado, porque o Senhor também advoga. Da mesma forma que você pode estudar para pecar, Deus estuda para não te perdoar. Cuidado. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor, querido. Não faça isso. Quem é de Deus não peca. Que vantagem tem você pecar? Qual é o pecado? Não, vou ter uma vantagem ali. Então, você vai, mas o Senhor não promete que você voltará. Cuidado. Deus falou para Caim: Caim, o mal está à porta, te esperando como uma fera feroz, só aguardando você dar o vacilo para você cair na mão dele. E cair na mão dele, ele vai tentar, no máximo, te matar para te levar. Como eu falei, de alguns jovens que eu não, o Espírito Santo, falou, e muitos saíram para dar aquele rolê, para pegar os motão, no fim de ano, e muitos não voltaram. Tomou aqueles tirinhos no peito. Triste, porque ele estudou o crime, ele estudou cometer pecado, mas o Senhor não prometeu que eles voltariam. E triste dizer, muitos não voltaram. Por um momento você deu tudo. Misericórdia. Que o Senhor nos guarde, querido. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo é do Senhor, para a glória dele. A melhor coisa é estar diante do Senhor. Querido, avançando aqui. Agora, responsabilidades, conforme 1 Coríntios 11, 27. 11, 27. Vamos lá. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente, que na verdade ninguém é digno, tá? Mas aprove o Senhor mesmo, Ele mesmo nos fazer santo. Não foi nós, nossa própria capacidade e mérito, mas foi o Senhor que nos fez santo. Então, Ele se tornou digno. Aquele que não estiver dentro deste parâmetro, que não creu, que não batizou-se, e que está em paz com seus irmãos, é que deve cear. Ao contrário, não toque no corpo, não beba do cálice. Converse com o seu pastor, o seu líder, para que te oriente o que fazer, para que ele trate assim as feridas, para que ele tire aí os carrapichos da ovelhinha, as pedrinhas na pata que atrapalham ela a caminhar, os engarranchos, o mato que enroscou na sua pata, para que ele tire as vendas dos seus olhos, para que ele limpe seus olhos e você possa caminhar em paz com Deus e a sua noiva, o corpo de Cristo. Aquele que comer este pão e bebeu o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será culpado dessa morte. Quem se acha digno de participar da ceia do Senhor, quem é que pode se achar digno? Quem acha que é digno pode ser um dos indignos, pois não somos nada. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isto é a carne. Eu já falei com vocês que a carne é contra nós. João 15,5. O Evangelho, 15,5, nos diz: eu sou a videira, disse Jesus.
vocês são as varas, os ramos, né? Quem está em mim, disse Jesus, quem está ligado nesta videira, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Fruto é o fruto produzido pelo Espírito Santo. Quem antes desprezava, hoje ama. Quem antes aborrecia, hoje acolhe. Quem antes roubava, hoje não rouba mais. Certo? Antes aquele que andava, odioso contra o Estado, cheio de ira, hoje vive alegre e feliz com Jesus, porque está ligado na videira. Dependemos de tudo, querido, porque estamos ligados na videira. Ele é a fonte, Jesus. É o Senhor que nos torna dignos de participar. Mas que indignidade Paulo está falando aqui, querido? Paulo não está falando dessa dignidade ou indignidade das pessoas, mas indignidade das ações, isto é, prática de algumas coisas que impeçam, de cear de forma clara. Apreciar o significado dos elementos do pão e vinho e de aproximar em uma atitude solene, meditativa, reverente e adoração a Deus, um viver santo. Há um exemplo de Coríntios, que era a embriaguez, a contenda, a disputa, a glutonaria, é o exemplo pelo qual não devemos seguir. Participamos da ceia para nos comungar da comunhão. Ok? A ceia do Senhor nos leva a duas grandes lições fundamentais na nova aliança, no Novo Testamento. Primeiro, a encarnação. Ao participar do pão, lembramos do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. João 1,14. Também do pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, conforme João 6,33. Finalmente, o pão partido e seus elementos, na morte da cruz, conforme Isaías 43,5, que ele foi moído, ele foi levado, ele levou o madeiro, o Senhor levou o madeiro por nós, foi crucificado, foi o mesmo divino para transporte dos nossos pecados. Agora a expiação, querido. Ao participar do vinho, lembramos o sangue do Senhor derramado na sua morte, como no concerto, ou pacto, ou aliança que estava sendo firmado, que purificaria e vivificaria as almas necessitadas. Agora a inspiração, ao participarmos do pão e vinho pela fé, nos inspira a comunhão com Deus, bem como nos assegura podemos receber o Espírito de Cristo e sermos o reflexo do seu caráter. Olha que maravilha! Como assim? Nós tornamos-nos cristãos, pequenos Cristo, refletindo seu caráter por onde quer que vá. As pessoas veem você no carro, não sabem, mas quando você toma uma atitude ali permissível, você permite que as pessoas, você dá aquela passagem, dá aquela paradinha, dá sinal, o seu comportamento no trânsito, na rua, no trabalho, na igreja, na escola, o seu comportamento doador de ajudar as pessoas, voluntariedade, de alegria, de paz, de bondade, você transmite o caráter de Cristo, da paciência, tantas outras frutos de arrependimento que demonstra Cristo através de você. É isso. A segurança, esse cálice, querido, é o Novo Testamento do meu sangue, disse Jesus. Isso quer dizer que, como no Antigo Testamento, todo o pacto era firmado ou selado com sangue. Sabemos isso aí, que pegava os animais ali, fazia ali o sacrifício, partia ao meio e dizia um para o outro. Aquele que não cumprir esse pacto será feito da mesma forma que fez com o animal, será feito com uma das partes que
desonrar. Ok? Conforme aí, Êxodo 24, 3 a 8. Da mesma forma, querido, o sangue de Jesus, em Hebreus 9, 14 e 24. Vamos ver lá a referência? Hebreus 9, 14 e 24. Ao 14. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Né? Ao 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para a glória, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Tá? Foi bastante suficiente, querido, para que Deus firmasse o pacto de perdoar e salvar todos que vierem até a Ele. Conforme Mateus 26, 28. Agora, observação final, querido. A ceia do Senhor não sofre transubstanciação. Não tomar a ceia por motivo de viagem, né? Olha só, essa observação que nós não devemos fazer. Não tomar a ceia por motivo de viagem, trabalho, doença, se achar indigno, etc. Não é pecado. Mas se tornar indignamente é pecado. Pressa em celebrar a ceia e seus efeitos. Olha só. O celebrante da ceia deve levar à igreja uma atitude de adoração e não lastimar pela morte de Cristo. Porque nós muitas vezes estamos na igreja e ficamos nos lastimando, né, pela morte. Mas vamos lembrar que foi por meio desta morte que nós encontramos a libertação dos nossos pecados. Tá bom? E essa lastimação pode causar, né, em nós, né, desespero, né? Causando medo, ditados, né? O raio-x de Deus, né? Certas histórias, etc. Portanto, devemos celebrar a ceia do Senhor em clima de festa, querido. É a festa. Ele nos libertou em atitude de meditação, reverência e adoração pela libertação que o Senhor Jesus, pelo seu próprio sangue, nos proporcionou o cativeiro do nos proporcionou a libertação do cativeiro do pecado que estava no diabo, inclusive pela certeza que ele nos deu de que um dia participaremos com ele desta mesma ceia do céu. Então é motivo de alegria, tá? A ceia do Senhor é motivo de muitas alegrias. Amém? Não choremos de tristeza tendo Jesus como coitado, como fazíamos, né, outrora, né? Como você vê ali os hipócritas faziam, pegar o dia do corpo do Cristo morto, né? Oh, ai, morreu. Não, não, não. É dia de alegria. Ele morreu por nós. Você imagina só um preso que está sentenciado à morte, quando alguém assim, né? Ele vai dar pulo de alegria, ele, ele não vai parar porque alguém morreu por ele. Ele vai, ou melhor, ele não vai chorar porque aquele fulano morreu, mas ele vai chorar porque ele recebeu a libertação. Nós éramos Barrabás. Éramos Barrabás. Olha só com Barrabás, quando ele recebeu a libertação, ele ria. Ele ria porque era ele o culpado. Era nós o culpado. Mas o Senhor nos deu liberdade. E depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou e reina sobre nós. Amém? Ok? Agora, referências bíblicas sagradas. Devemos ter sempre, querido, as referências dessas Bíblias. Né? Devemos ter cuidado com essas versões, tá? As novas versões aí que vêm, né? Tirando a origem, o original, tá? Então, a ceia do Senhor, ela é uma das bases importantíssimas, tá? E não deve ser alterada. Cuidado com essas novas versões de Bíblia, para que vocês aí
não caia em erros, tá bom? Então que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Espírito Santo, Espírito de Deus, obrigado por esse momento aqui. Já havia orado antes de falar com os irmãos aqui. Então, Senhor, obrigado por teu grande amor. Obrigado, Jesus Cristo, porque morreste por mim. Eu era um condenado, não merecia, mas o Senhor, por sua grande bondade e misericórdia, me deu a libertação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por sua morte, mas também por sua grande ressurreição. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em todo lugar. Deus abençoe.